Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os costumes e os direitos das mulheres islâmicas, o que dizem as leis e como a religião traduz o papel dessas mulheres. E ainda vamos tratar sobre como os países não islâmicos têm aprovado normas com determinações contrárias às tradições adotadas pelas muçulmanas, por exemplo, no que diz respeito aos trajes tradicionais do Islã. Nos últimos anos, a posição das mulheres islâmicas tem se fortalecido a partir de aspectos sociais, econômicos e políticos. No entanto, a visão do mundo ocidental, a forma como a gente vê essas mulheres, por vezes é marcada por várias características estereotipadas. E, ao mesmo tempo, é necessário compreender que muitas delas têm se tornado vozes importantes de mudanças. Várias das tradições consideradas islâmicas nasceram muito antes de Maomé, que é do ano 570 d.C. O véu e o isolamento feminino, por exemplo, já eram comuns na Arábia 4.000 anos antes do profeta. Mas é inegável que os homens do Oriente Médio sempre exerceram controle sobre a sexualidade e o destino femininos. Apesar disso, historiadores concordam que a fundação do Islã melhorou um pouco a condição das mulheres que viviam na Arábia. Por exemplo, graças ao Alcorão, elas puderam se divorciar e casar de novo. Mas, ao se espalhar, o Islã incorporou outros costumes e as escrituras começaram a ser interpretadas de uma maneira ainda mais machista, com base nas tradições locais. No século XX, a adoção da ideologia extremista Wahhabismo pela Arábia Saudita e a Revolução Islâmica do Irã aprofundaram a opressão sobre as mulheres. Um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre a disparidade entre homens e mulheres mostra que, dos 20 países onde é maior a desigualdade entre os gêneros, 19 são muçulmanos. Nos últimos 20 anos, um sopro de modernidade começou a se espalhar entre as mulheres muçulmanas graças à globalização econômica e à internet. Um processo ainda lento, mas difícil de ser contido. E para falar deste assunto, vamos conversar com Aisha Herold, advogada e idealizadora do Direito Talks, diretora de Direitos Humanos do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, e com Muna Uran, cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio e também escritora. Muito obrigada pela participação das duas aqui no nosso programa. Doutora Muna, eu inicio esse programa com a senhora. Antes da gente falar especificamente sobre as mulheres islâmicas, acho que é importante a gente entender como é que surge o Islã, né? Como é que surge essa religião, voltando lá atrás, fazendo esse contexto histórico, por favor. O Islã é uma religião que ele surge no século VI, né? Em Meca, com o profeta, na época não era profeta ainda, né? Por Maomé, que recebe, né? Ele era um mercador, ele recebe a mensagem do arcanjo Gabriel, pedindo que ele lesse, que vai ser a primeira revelação. Eu vejo o Islã dividido em três grandes momentos. Nesse primeiro momento da revelação, depois da morte do profeta, os califas, né, os bem guiados, os Rashidun, que vão propagar, né, vão divulgar, continuar com a obra do profeta. Depois da morte deles, começam os grandes califados, o califado Omida e o califado Abássida, né, e esses aí vão expandir o Islã até a Península Ibérica. Da Europa Central, né, a Ásia Oriental também vão expandir. Então, nós vamos ter a expansão do Islã na China, na Pérsia, os mongóis também vão ser uma grande civilização. A primeira exigência para ser muçulmano é justamente reconhecer Deus único e o seu mensageiro é Maomé. Nesse contexto ainda histórico, né? Como é que é o papel dessas mulheres? Como é que estão inseridas as mulheres nesse contexto? Bom, as mulheres no Islã, elas têm um papel muito importante e fundamental para a sociedade islâmica. Tanto que, com a advinda do Islã, as mulheres passaram a ser detentoras de vários direitos, isso há 1.400 anos, direitos que até então foram conquistados recentemente aqui no Brasil. Cito alguns desses direitos, que é o direito ao voto, o direito ao trabalho, ao estudo, temos outros direitos como ao divórcio, que é um direito muito recente aqui no Brasil.
Então, a mulher, ela dentro do Islã, ela tem um papel muito fundamental para o avanço da sociedade. Por isso que o Alcorão, inclusive, ele menciona que seja tanto o muçulmano quanto a muçulmana tem obrigação de buscar o conhecimento, e isso é um preceito alcorânico. As mulheres têm também, o Alcorão traz que o paraíso, né, corre abaixo dos pés das mães, que as mulheres devem ser tratadas com a devida dignidade da pessoa humana. Isso o profeta Mohammed, ele menciona em diversos dizeres dele. Então, a mulher, ela possui, sim, um papel relevante dentro da comunidade islâmica, e isso não é de agora, já vem desde 1400 anos. O que acontece é que, ao longo do processo, você começa a ter umas transformações do Islã, e aí entra em cena o que nós vamos chamar hoje de Islã político, e que vem com determinadas interpretações, tanto do Alcorão, quanto das Sunnas e quanto da Sharia, e que vão constituir esse direito, inclusive com inclusão de relatos, né, do cotidiano do profeta, interpretações muitas vezes até equivocadas. Então, a própria Fátima Mernissi, que é uma escritora marroquina, uma feminista muçulmana, como ela era conhecida, ela vai apontar, inclusive, que algumas passagens do Alcorão podem ter sido adulteradas para benefício dessa sociedade patriarcal. A gente não pode esquecer, né, que estamos falando de uma sociedade do século VII, onde o patriarcado era muito forte nessa comunidade. Então, o que a gente vê hoje é uma indicação dessas manipulações desses textos, e também é uma questão de interpretação. Agora, é claro, né, quando a gente pensa em determinados países, né, por exemplo, a questão do próprio véu, né, o Alcorão diz o seguinte: a mulher tem que se cobrir. Ele não especifica exatamente o que seria essa cobertura, né? Claro que a gente entende essa exposição, ela não pode ficar exposta, mas também é uma questão de uma decisão da pessoa. O Alcorão dá essa liberdade. Em relação ao divórcio, que a doutora Aisha colocou também, hoje é uma pauta em alguns países muçulmanos, né, os países árabes, né, que eu prefiro denominar dessa forma, os países árabes muçulmanos, que é meu recorte de pesquisa, de estudo, a questão de divórcio é uma pauta feminista. Por quê? Porque dentro dos princípios muçulmanos, o divórcio só pode ser concedido com autorização do homem. Então, no Egito já houve essa conquista, mas a mulher ela tem que abrir mão do dote, né? Fazendo um paralelo, aqui no Brasil as pessoas se separam e têm direito a uma pensão. No mundo islâmico, visando essa proteção da mulher, ela recebe um dote antes, né? Isso é registrado, inclusive, antes do casamento, para garantir qualquer situação de dificuldade financeira para ela tem essa reserva. Então, no Egito, o direito ao divórcio pedido pelas mulheres foi conquistado, em algumas situações, desde que ela abra mão do dote. No Líbano, ainda é uma questão para as comunidades muçulmanas do Líbano, lembrando que o Líbano é um país confessional, multiconfessional, né? É um país que não é regido pela Sharia, são leis civis, mas também nós temos a Sharia dual, que se chama, né? Permite, né? A legislação permite que se registre, né? Que se busque também o apoio das comunidades, dos líderes religiosos, para arbitrar em algumas situações. Então, o que nós temos é isso, né? Uma interpretação equivocada, muitas vezes, de alguns preceitos, de algumas colocações que estão no Alcorão e que vão abrir mão. Então, vai permitir que, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, mulheres não dirijam. Isso não está escrito em lugar algum, né? Ou que mulheres não estudem, né? Embora ela possa, mas não podem todas as profissões. Então, isso acaba sendo, lembrando que alguns países são regidos por grupo, né? Por vertentes religiosas que nascem de dentro do Islã.
E, doutora Aisha, justamente pensando nessas vertentes, ou seja, a gente está falando de países que têm as suas especificidades, eu queria que a doutora explicasse em relação como é que é a lei, como é que se divide, então, o que diz a lei, se é que a gente pode dizer que existe uma lei, conforme a gente conhece aqui no Brasil, com leis específicas para assuntos determinados, como é que é, então, a questão do direito, das normas no mundo islâmico? Bom, vai variar muito de país a país, mas quando nós falamos em direito islâmico, é bem pertinente nós trazermos a Sharia. E o que seria a Sharia? É um direito islâmico que observa o Alcorão Sagrado, que é a lei maior no Islã. E a Sharia, ela compõe o caminho que conduz a uma fonte. Esse caminho, ele é traçado pelas normas reveladas por Deus ao profeta Muhammad, e tem como finalidade conduzir e regrar as condutas humanas, tanto pela esfera individual quanto social, com escopo, então, de estabelecer a paz e a harmonia entre a sociedade. Aliás, o significado da palavra Islã deriva da palavra árabe salam, que literalmente significa paz, e também submissão a Deus. A Sharia, ela é um modo de vida, um conjunto de leis que edifica a sociedade muçulmana com base em códigos morais, éticos, políticos, sociais, fundamentado com base, então, no Alcorão e na Sunna, que é o ensinamento do profeta Muhammad. Podemos observar a importância jurídica também do Hadith, que é o registro das narrações do profeta Muhammad no próprio Alcorão Sagrado. Nós temos um trecho que determina: obedecei a Deus e obedecei ao mensageiro. Então, essa Sharia, né, ela também é interpretada, ela tem a sua interpretação conforme o tempo em que se aplica ela. Mas a questão das leis nos países árabes, aí muitos se embasam, tiram uma parte da Sharia, mas a que mais utiliza a Sharia dentre esses países é a Arábia Saudita. E já a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque agora o Direito Sem Fronteiras faz um rápido intervalo. A gente volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. No programa de hoje falamos sobre os costumes e direitos das mulheres islâmicas e qual tem sido o papel delas ao longo dos últimos anos. Os nossos convidados são Aisha Herold, advogada e idealizadora do Direito Talks, diretora de Direitos Humanos do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, e Muna Uran, escritora, cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, GEPOM. Doutora Muna, no bloco anterior, a senhora citou uma palavra que é justamente a pergunta que eu quero fazer agora. A senhora falou: temos uma feminista. Então, a gente pode dizer que esse conceito de feminismo, essa luta das mulheres, como é que ela surge lá no Islã? Como é que em busca de que essas mulheres lutam? Uma das questões que são colocadas é a questão do casamento infantil. A gente sabe que há uma interpretação muito equivocada. Então, essa pauta também visa acabar com o casamento infantil, que a partir do momento que a menina pode menstruar, né, que ela menstrua, os acordos de casamento eles podem ser feitos. Então, hoje já se batalha para que haja uma idade mínima para isso. Então, essa idade ela vai variar de país para país. Já falei a questão do divórcio, o casamento, né, o direito da mulher também arbitrar sobre o seu casamento. Isso também. Então, essas mulheres elas vão sempre buscar referências nos hadiths do profeta, na conduta da sua família, para poder argumentar e fazer valer, legitimar essa sua luta. Então, nós vamos ter, né, então, toda uma luta, na verdade, que não se restringe apenas às mulheres muçulmanas. É uma luta que vai se expandir, né, e aí eu estou falando do feminismo como um todo, no mundo árabe como um todo. Então, são questões que elas são pertinentes, independente da comunidade, elas estão presentes, porque a questão do patriarcado é uma questão histórica, tanto na sociedade ocidental quanto na sociedade oriental.
mais ou menos, né? Isso aí, ali é mais, aqui é menos. Se nós formos analisar algumas sociedades, né, ocidentais, também vão ter sérios problemas da questão do patriarcado. O que nós temos hoje, sim, no mundo árabe islâmico, é uma organização maior, né? Um espaço onde essas mulheres estão se posicionando. Isso também é muito facilitado pela tecnologia. Então, a tecnologia facilita muito isso. Recentemente, agora, por exemplo, eu estava acompanhando, no caso do Egito, o assédio passou a ser criminalizado, coisa que não era. Então, isso se deve a quê? A uma repercussão que as redes sociais e que a tecnologia, né, ela coloca, dá luz a muitas vozes que primeiro ficavam restritas ao seu espaço interno. E, doutora Aisha, então como é que essas pautas, né, que são colocadas pelas mulheres, elas impactam no direito, nas legislações desses países, né? A doutora falou assim, olha, a gente tinha o assédio que não era considerado e passou a considerar. De que forma, então, as normas têm se atualizado e têm, de certa forma, incorporado essas lutas? Então, por muitas vezes, isso é de forma global, nós temos o direito positivado, o direito formal, que contribui, que observa as questões dos direitos das mulheres. A grande questão é a efetividade desses direitos. Então, a luta das mulheres, ela é constante quando nós falamos tanto de efetivação de direito, quanto de inserção também dentro das leis de previsões que buscam agregar, que buscam aumentar a questão dos direitos femininos. Temos aí diversos protestos, inclusive teve um na França, que era sobre a questão do burkini também, que as mulheres não podiam usar burkini, houve protestos sobre isso. No mundo árabe também nós estamos vendo mulheres levantando, protestando para terem mais direitos, como é o caso da Arábia Saudita, que recentemente a mulher pode dirigir, que recentemente também ela tem o direito de morar sozinha. E isso vem sendo muito importante, porque a luta das mulheres é uma luta constante para que nós possamos ter os nossos direitos efetivados, ter os direitos que são pertinentes a nós previstos e também que eles sigam existindo. E isso é muito importante, assim, é um empoderamento feminino, como eu posso dizer, e isso é algo muito importante para nós mulheres. Doutora Muna, a doutora Aisha citou a França, né? Como bem ela falou recentemente, a França aprovou uma legislação proibindo as mulheres de usar o véu. E a gente vê outros países aí não islâmicos também adotando essa mesma proibição. Isso de fato é uma interferência? Como a gente interpreta essas normas? Essas normas, segundo os argumentos deles, né, de algum desses países, é justamente uma questão de segurança, né? Então recorre que a mulher não pode esconder o rosto, né? Que as pessoas não podem. Isso implica, inclusive, né? Se questiona então o motoqueiro, como é que ele faz com o capacete, né? Então eu diria que essa posição desses países ela colide com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Isso afronta afronta os direitos humanos, porque ele vai dizer o seguinte: todo ser humano ele vai ter liberdade, direito à liberdade de pensamento e também de professar uma religião. Então, eu vejo isso, eu vou dizer que seria uma interferência a uma prática religiosa, né? Porque a partir do momento que isso é um preceito religioso, eles então que vejam, né, outras formas para a questão da segurança, mas isso eu vejo dessa forma uma islamofobia e não exatamente uma interferência, sim, mas baseada na islamofobia. Nós temos atualmente vários países europeus, quando nós estamos falando sobre a questão da restrição do véu, que proíbem o uso do véu islâmico e se pautam em várias justificativas. Exemplificando, temos na França a aprovação de um projeto de lei que atualiza o modelo nacional de laicidade
para reforçar, então, os princípios republicanos contra o fundamentalismo religioso. E uma das medidas que integram o projeto de lei é a restrição do uso de símbolos religiosos, estando o véu islâmico dentro dessa concepção. A grande questão é que tal medida tende a irradiar e aumentar os níveis de segregações de muçulmanos na França, que já é existente. Não há de se confundir aqui, falando nisso, a laicidade do Estado com a liberdade religiosa do indivíduo, exemplificando, o uso do hijab, ele não representa atos do Estado, mas sim da pessoa. Temos a proibição na França do uso da burca e do niqab desde 2011, e o Senado francês aprovou proposta que proíbe recentemente o uso do hijab pelas pessoas menores de 18 anos. Daí surgiu um protesto que é denominado Mãos Fora do Meu Hijab, que se deu por meio das redes sociais. No país do lema liberdade, igualdade, fraternidade, não deveria haver divisões, mas sim a união com o intuito de homenagear o tão grandioso lema. É sobre integrar e não separar, sob o pressuposto, então, de defender as liberdades das mulheres oprimidas e subordinadas, arrancando de suas cabeças o véu, pode-se estar fomentando, como a professora Muna bem colocou, a islamofobia e a misoginia. A liberdade é o direito de ter liberdade de escolher por si próprio, não de seguir a escolha impositiva de terceiros e invadindo a esfera da personalidade de cada ser. Também, essa proibição ela está embasada nas questões de segurança pública, né, considerados atentados que já ocorreram. Mas, os terroristas não vestem burca ou niqab para cometer os atos terroristas. A grande questão é que proibir o uso do véu islâmico não combate não combate a raiz do terrorismo e atinge diretamente quem? As mulheres, impedindo-as de exercer suas liberdades de expressão e religião, que estão previstas na Declaração Universal de Direitos Humanos. Gostaria que a gente falasse sobre iniciativas que vêm surgindo nos últimos anos justamente para tratar dessas questões. A gente tem a Visão 2030 sendo aí adotada e eu gostaria justamente que a gente falasse dessas iniciativas e já dando aí um panorama do que vem, né? Do que se pode se esperar da luta das mulheres árabes daqui para frente. Doutora Muna. Essa visão 2030, né, da Arábia Saudita, né, é uma iniciativa do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, né, o MBS, e ele tem como objetivo diversificar com isso a economia, né, e conduzir o governo para um reino, para uma forma mais moderada do Islã. E ele vem implementando algumas reformas em vários campos gradualmente. Na realidade, o que eu vejo, o que ele busca com isso, é um protagonismo no Oriente Médio, né, que tem esse lugar vago ainda, né, esses países estão buscando um protagonismo político dentro da região, e ele espera, né, com isso, eliminar uma visão que a Arábia Saudita tem unicamente ou como exportadora de petróleo, né, produtora exportadora de petróleo, ou como fábrica de terroristas. Então, ele está introduzindo alguma liberalização, mas eu não vejo que haja uma repercussão no mundo árabe como um todo, na medida em que a Arábia Saudita está um pouco atrasada em relação a essas conquistas, né? Então, a doutora Aisha colocou aí o direito de direção das mulheres, né? Isso no mundo árabe já existe, né? Eu vou pensar nos países que eu conheço bem, né? Em função do meu foco de pesquisa, que é o Egito, que é o Líbano, que é a Síria, né? Então, a gente já vai ver, por exemplo, no Líbano, nesses países, né, que eu citei, não há nenhuma legislação que proíba as mulheres de morarem sozinhas. A Arábia Saudita tinha isso. Agora, essas transformações dessa mulher saudita morar sozinha, isso também é um processo, porque entre a legalização e a adaptação dessa sociedade, isso leva um tempo. Essa questão da Arábia Saudita estar avançando nos direitos das mulheres, em vários países, se nós formos comparar,
do Oriente, a mulher já tem esse direito de escolher as vestes, de trabalhar, morar, viajar sozinha, de estudar, inclusive fora do país. E muitas vezes viajam e permanecem sozinhas até concluírem os seus estudos. Um exemplo, eu morei na Síria. A minha médica na Síria, ela usava o hijab e se formou na Alemanha em medicina. E ela me narrou que durante seu período de estudo no exterior, a sua família a visitava periodicamente. Terminou o estudo, retornou à Síria para exercer as suas atividades. Essas atividades que eu mencionei, opções, não contraria a religião islâmica, porque nós também temos questões culturais, nós temos questões de machismo estrutural, então isso é algo que permeia, infelizmente, o mundo todo, mas a religião por si só não impede e nem proíbe. Os estudos, o trabalho, o direito ao voto, a herança, todos já estavam previstos no Islã desde o seu início. E, inclusive, muitos mencionados no Alcorão Sagrado. Eu agradeço muito a participação da Zuz aqui no nosso programa. Infelizmente, ele chegou ao fim. Eu agradeço a participação da doutora Aisha Herold, advogada, idealizadora do Direito Talks, diretora de Direitos Humanos do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, e Muna Oran, ela que é escritora, cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Veja a programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Continue aqui na TV Justiça. Até mais.